Cafeicultores vão se endividar após altas do café? Quem traz detalhes sobre o mercado do café com análise gráfica é Joãozinho Grafista. Acompanhe o nosso conteúdo também na sua Smart TV pelo canal YouTube do Paracatu Rural. Inscreva-se em nosso canal, marque o sininho e deixa lá o seu comentário também. Paracatu Rural no YouTube. Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. Pesquisadores do CEPEA indicam que o bom volume de chuvas nas regiões produtoras de café, que vem sendo verificado desde outubro do ano passado, tem resultado em desenvolvimento satisfatório da safra 25-26. Já para fevereiro, as previsões indicam chuvas abaixo do histórico e temperatura acima da média para o período, o que tem causado uma certa preocupação entre os cafeicultores, tendo em vista que este é um período de desenvolvimento final da temporada. Vale lembrar que a produção da safra 25-26 já foi prejudicada pelo calor e pela seca em boa parte do ano passado. Apesar de as chuvas atuais trazerem otimismo, as temperaturas daqui para frente serão cruciais para que haja um produto de boa qualidade nesta temporada. O excesso de calor, além de desfavorecer a qualidade do produto, já que a planta precisa de noites amenas para uma boa bebida, pode secar os grãos antes da colheita, impactando negativamente a safra 2025-26. A palavra volatilidade tem definido o mercado do café ao longo de janeiro e fevereiro desse ano. Apenas na segunda semana de fevereiro, os preços foram a altas de 1.000 pontos e correções em proporções parecidas. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, projeta um cenário de reajuste para os preços do café em uma espécie de cansaço do mercado, que acumulou 14 recordes consecutivos de alta. Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 25 anos como Joãozinho Grafista. E vamos lá, falar do café. Que volatilidade! Essa é a palavra que tivemos ao longo da semana, mas foi uma semana extrema volatilidade. E então isso significa o quê? Que o mercado tá... Lembra que eu falei há uns dias atrás aqui para vocês, né? Que eu tava achando que o mercado tava começando a ficar o que a gente chama de cansado, né? Escalou demais, uma escalada violenta desde no início de novembro do ano passado, quando os preços estavam ali na beira de... saindo na casa dos 240 centos por libra-peso. E depois entramos, né, no forte rally de alta, continuamos o rally, né, aí parou para beber um pouco d'água lá em dezembro, fazendo máxima histórica, recuou para 290, depois, né, fez a máxima 347, voltou para 315 e depois só máxima histórica atrás de máxima histórica. E o contrato, né, vencimento de opções, que foi no início dessa semana, talvez por isso aí o movimento mais forte, né, de volatilidade, né, que a gente viu no mercado. Então, por que eu estou falando volatilidade? Porque na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, o mercado, né, o contrato março ainda era o mais líquido, alta de 2.440 centos. Março não, desculpa, maio, tá? No maio bateu a máxima de 424, 2.440 de alta. No dia seguinte, os mesmos 2.000 devolveu da mesma moeda, fechou com queda de 1.670. Fizemos a máxima histórica nos 429,95. E queda de 1.670, quer dizer, praticamente queda de 4%. Aí na quarta-feira, corrigiu forte de novo, 1.500 pontos de alta. E na quinta-feira, ficou meio morninho, tá? Mas fechando em queda de 85 pontos, a 419,35. Apesar que na CMA, né, a gente, o ajuste geralmente ele é feito às 2h30 da tarde, né?
E às 12h30, o contrato maio estava saindo a 425,10, fechando com 490 de alta. O que chamou a atenção foram os meses mais para frente. O que é os meses mais para frente? No caso, então, é setembro, dezembro, março de 2026, maio de 2026. Na quinta-feira, dia 13 de fevereiro, então esses meses que me chamou muito a atenção foi o contrato, já a partir de setembro, né? Fechou com 380 pontos de queda, 392,10. Dezembro, 715 pontos de alta, 373,60. E o março 2026, 357,70, 870 pontos de queda. Tá? Então, realmente é uma realização dos fundos de investimentos. Saiu uma notícia que o mercado realmente foi um dos motivos desse start, eu acho, dessa queda desses contratos mais longos, da realização forte que o mercado fez na terça-feira. Lógico, os fundos aproveitaram, né, para realizar um pouco, mas você tem o que para quem opera na bolsa, né, tanto pequeno investidor, grandes investidores, a bolsa, tanto Brasil, a bolsa lá em Nova York, Londres, enfim, né, Singapura, né, Japão, enfim, as bolsas eles chamam de margem de garantia, para você operar cada contrato, né, não só de café, como de boi, de milho, de soja. A bolsa, né, depois de 14 recordes seguidos de alta, ela teve que fazer um reajuste dessa margem. E aí o que aconteceu? A ICE, que é a bolsa onde negocia o café lá em Nova York, ela afirmou no final da segunda-feira que novamente iria aumentar essas margens de garantia. Tá? E aí é aquela história, eu como trader, eu como exportador, né, eu comprei meu café como exportador, comprei meu café Vai Corinthians, né, um café finíssimo, campeão, né, mas eu tenho que colocar esse café lá na bolsa de Nova York, então eu tenho que fazer minha trava, eu tenho que fazer meu hedge de venda, enfim, e aí eu tenho que me proteger. Só que o que aconteceu? A bolsa aumentou as margens em 10%. Então hoje, para mim operar um contrato de café lá na Bolsa de Nova York, eu preciso de 10.410 dólares. E isso equivale a quase o dobro há um ano atrás. Ou seja, que significa que para negociar 100 toneladas de café, né, lá na Bolsa, eu preciso ter em média hoje, para 100 contratos, né, que é eu diria, trader experiente, um exportador. Então, quer dizer, eu preciso de 62 mil dólares. Então, o que acabou acontecendo, eu acredito que, tá caro demais para mim operar, eu tô aqui posicionado nesses meses mais longos, eu vou aproveitar e vou picar minha mula. E talvez por isso deu esse movimento de queda forte aí nesses meses que eu comentei agora há pouco, né? Então, como eu comentei, você tem que fazer o hedge, você tem que se proteger. Então, muitos traders mantêm posições vendidas, né, apostando na queda dos preços. Então, como a gente viu, né, o mercado só sobe. E isso, então, acaba forçando o quê? Problemas com linhas de crédito. Vamos lá, banco, me empresta dinheiro aí. Preciso cobrir minha conta lá na bolsa. Vamos para o mercado físico. Como é que foi os preços na quinta-feira, 13 de fevereiro, né? Então, em termos de variação, né? Café 15 de cata, 2.740, Cerrado Mineiro. Café fino 2.830, cereja fino R$2.900. Sul de Minas 15 de cata 2.400, 20 de cata 2.700, esse é o Rio, tá? 2.710 o 20 de cata e 15 de cata 2.720. E um cereja 2.800, café fino 2.820. Matas de Minas, 20 de cata R$ 2.700. E o Conilon em Vitória, Espírito Santo, fechou a R$ 2.090. Tá bom? Joãozinho Grafista chama a atenção para um fenômeno de mercado que tende a acontecer com as altas sucessivas do café. Na Bolsa de Valores há a chamada margem de segurança, que é um valor que os traders precisam para cobrir as constantes valorizações. Falando especialmente dos cafeicultores, essas margens têm sido maiores, o que força muitos
a recorrerem às linhas de crédito. De acordo com a agência Reuters, um trader sediado na Europa em uma das maiores casas de café do mundo, ele disse que bilhões estavam sendo exigidos para chamada de margem e que ele não via sinais de melhora no curto prazo. Falou isso com condição de anonimato, porque não estava autorizado a falar publicamente. Ele disse que havia uma chance do mercado se acalmar quando o fluxo de exportação da nova safra do Brasil se acelerar mais tarde neste ano. Quer dizer, tivemos notícias aí, né, no início da semana, Secafé atualizando os números de exportação. Em geral, os players têm posições vendidas em futuros para fazer hedge ou travar os preços e proteger contra o risco de que a commodity física caia de valor no momento em que for entregue a eles. Então, quer dizer, no mercado em alta, é ao contrário, quer dizer, a posição que o mercado vai subir, mas eu tenho que fazer o meu hedge inverso, né? Eu tenho o café físico, eu comprei do produtor, eu como exportador no caso, né? Então eu tenho que me entregar, eu tenho que vender. Os comerciantes estão de café, como a gente viu, alguns comerciantes aqui no Brasil no final do ano passado, entraram com pedido de reestruturação de dívida. Então aqui, ó, as linhas de crédito dos traders estão muito esticadas em um mercado de $4 por libra-peso. Isso significa que eles estão fazendo hedge. Assim, toda vez que um torrefador ou especulador compra contratos futuros, não há ninguém para vender para eles e o mercado fica louco. E olha que ainda nem falei dos meus gráficos, ainda nem falei do mercado físico, é muita informação para passar para vocês aí ainda, viu? Ao longo do programa, mas vamos lá. Tivemos dados então, como eu comentei, importantes aí de exportação, tá? Vou tentar resumir o mais rápido possível. Na segunda-feira, né? O final do dia, o Secafé, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, então divulgou os dados de exportação no final de janeiro e o Brasil exportou quase 4 milhões de sacas, 3,977 milhões de sacas, 60 quilos. Só que implica uma leve redução de 1,6% em relação aos 4 milhões e 42 sacas apuradas no primeiro mês do ano passado. O mercado a gente sempre olha, né, as safras não só de café, mas de milho, soja, boi. Sempre a gente olha, né, a produção agrícola comparando os anos anteriores, né, ou pelo menos comparando sempre ao ano anterior. Em receita, porém, aí é lógico, nós tivemos uma alta forte do dólar, né? Houve um incremento de 59,9% no mesmo intervalo comparativo, com ingressos saltando 823 milhões de dólares atuais, né, que 1,300 bilhões de dólares. Por estarmos em período de entre-safra no Brasil e continuarmos enfrentando intensos gargalos logísticos, podemos considerar como boa performance das exportações em janeiro, quando comparados com o mesmo período de 2024. Já o incremento da receita cambial, na casa dos 60%, ratifica que o efeito das altas dos preços, que já vem desde esse longo período, né? Analisou o presidente da entidade, Márcio Ferreira. Em janeiro, o café arábica, com a emissão de 3,278 milhões de sacas ao exterior, permaneceu como mais exportado pelo Brasil. Esse volume equivale a 82,4% do total embarcado, mesmo implicando queda de 0,3% frente a janeiro de 2024. Conilon também teve um recuo de 28,9 pontos percentuais na comparação anual. No primeiro mês deste ano, o país exportou 328.074 sacas ao exterior dessa espécie, o que gerou uma representatividade de 8% nas exportações globais. Também tivemos outra notícia de destaque, a gente viu alguns números de safras, de empresas, de bancos, atualizando o que pode esperar para a safra do próximo ano. O Citigroup, que é um dos maiores bancos do mundo, ele acredita que que o mercado ainda possa recuar no curto, médio prazo, voltar para casa dos $3,60 por libra-peso. Agora chegou na minha área, que é o gráfico, e eu literalmente concordo com o banco e sou ainda um pouco mais pessimista. Eu acredito que nós vamos ver uma queda um pouco maior do que o banco está esperando.
No curto prazo, principalmente, né, eu acho que nós vamos sair desse longo canal de alta que iniciou praticamente lá para o dia 21, 22 de janeiro, né, o mercado saindo de 320 para 420, então é muita coisa, tá? É muita coisa, mas eu concordo com o banco. Eu acho que nós vamos fazer um movimento de realização. Gosto daquele estudo que eu falo para vocês, né, que é o meu amigo Leonardo Fibonacci, e a gente ainda vê o movimento se ele conseguir romper a casa dos 430, o mercado iria para os 440, 450, depois só lá nos 500 centos por libra-peso. Como o mercado está cansado, está aumentando as margens, como eu falei no início, se ele ficar abaixo dos 400 centos por libra-peso, o contrato maio, né, que fechou a 425, eu realmente acredito numa realização como um pouquinho acima do banco ali, né, na casa dos 375, aí sim, esse se perder, eu acho que ainda voltaria para a casa dos 340 e concorda com o banco, 300, então bem abaixo do que o banco falou, né, 360, então eu acredito que vai cair mais, voltar para a casa dos 340 e voltar para a casa dos 310 centos por libra-peso. Vai café, vai commodities. Quando as coisas estão se desmoronando, não tente reconstruí-las por conta própria. Apenas deixe Deus encaixar os pedaços de volta. Se você está enfrentando um problema, existem duas opções. Você pode adorar ou se preocupar. Apenas isso. Isto é o que chamamos de fator da fé. Paulo retrata em Filipenses, capítulo 1, 18 e 19. Por isso, estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. No primeiro versículo, Paulo transmite diversas fontes de força para que você permaneça positivo e feliz, mesmo em tempos difíceis. Primeiro, você tem que manter a perspectiva de Deus em seus problemas. Paulo disse, pois eu sei. É o que você sabe que mantém você caminhando. Paulo sabia que Deus estava trabalhando em meio à luta dele e manteve ao máximo a perspectiva de Deus. Segundo, Paulo tinha pessoas orando por ele e isso lhe manteve em sua jornada. Por isto, ele disse, a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo também mantinha Paulo em seu caminho. Finalmente ele afirma, eu serei posto em liberdade. Paulo tinha fé que Deus trabalharia em seu problema para o bem, porque ele tinha perspectiva de Deus, as orações dos amigos, o Espírito Santo, a fé. Paulo escolheu continuar assim, ou seja, alegre. É sua escolha estar alegre. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.